A gente vai conversar nessa noite sobre um tema que queimou no meu coração e eu quero que você preste muita atenção em tudo aquilo que você vai ouvir. Nós vamos falar sobre entrega, sobre entregar o nosso futuro nas mãos de Deus. A gente vive um tempo de muitas informações rápidas, né? E as informações que vão chegando, às vezes, tendem a deixar o nosso coração pensativo ou pelo menos bem reflexivo quanto ao amanhã, né? E a grande questão é, está tudo nas mãos de Deus. Amém? Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, está tudo na mão de Deus, está tudo nas mãos do Senhor, tudo é conhecido do Senhor. Quando, no final de um dia, se você é uma dessas pessoas, eu não tenho esse costume, já fazem muitos anos, fazia isso, não faço mais, mas no final do dia sempre sentava na frente da televisão e pegava o controle remoto e ficava passando os canais, geralmente canais abertos para poder visualizar, né, as informações. E se você fizer isso hoje, você muito certamente vai ser bombardeado por informações negativas. Você vai ver muito pouco de boas notícias. Você vai ver homicídios, tentativas diversas de golpe, contra a vida das pessoas e tantas coisas mais. Acho que a gente tem que ser bastante seletivo. Mesmo em canais fechados, se você não tomar cuidado, você vai ver más notícias, né? Essa semana, uma das notícias que rolou os jornais foi as queimadas, né? Você acompanhou, você viu isso. A gente não pode fazer vista grossa para isso tudo também. Mas é uma coisa que tomou conta dos noticiários. Tem um irmão nosso que trabalha como vendedor. Ele vende produtos diversos, de embalagens, essas coisas todas. Ele chama Gustavo. E o Gustavo trabalha no interior de São Paulo. E hoje de manhã ele estava aqui, eu falei, Gustavo, e aí, está pegando fogo lá mesmo? Ele falou, tá, pastor, está feia a coisa. Terrível, terrível. Daí a gente tem visto aí as informações, né? Tem gente tentando negar tudo isso, né, que está acontecendo. É um absurdo que a gente vê no nosso país. Mas é uma realidade, né? A possibilidade de guerras, a gente está vendo toda semana. Ameaças de guerra nuclear, China, Irã, Rússia, uma coalizão se formando, e nós temos ameaças contra Israel revidando ataques. Então a gente vê algumas guerras mais localizadas acontecendo. Nós vemos tantas coisas, estamos vendo tantas coisas, né? Bom, a grande questão é que é preciso entregar o nosso futuro nas mãos de Deus e descansar. Diga, é preciso entregar o meu futuro nas mãos de Deus e descansar. Palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 4. Não andem ansiosos por coisa alguma. Quando a Bíblia diz aqui, coisa alguma significa tudo, inclusive o seu futuro. Você não pode andar ansioso quanto ao amanhã. O que vai acontecer? Será que eu vou ter o que comer? Bom, se você lembrar das palavras de Jesus, você vai rapidamente recobrar a consciência de que o seu sustento estará presente sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Jesus falando sobre as necessidades triviais do nosso dia a dia, ele disse que se nós observássemos as aves, se nós observássemos o lírio dos campos, nós veríamos a sustentação, a graça, a bondade e a misericórdia de Deus fluindo sobre a vida de cada um desses. Então, por isso ali, Jesus, de alguma forma, ele quer dizer para a gente que nós precisamos entregar e confiar que o amanhã está garantido pelo Senhor. Amém? Então, Deus hoje me coloca aqui para dar para você alguns alertas sobre, em relação a esse pensamento, quem sabe uma preocupação que você possa estar tendo em relação ao futuro. Voltando ainda às palavras do grande apóstolo Paulo, não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. A partir do momento que a gente entrega, que a gente confia, nós temos uma guarnição, né? O Senhor guardará os nossos corações e a nossa mente começa a ser blindada pelo poder de Deus. Aí a gente começa a entender que o melhor caminho é o caminho da confiança, que o melhor caminho é o caminho da entrega. A propósito, irmão, tem coisa que você não vai mudar, nem que você queira, não adianta. Tem coisa que não depende de você, tem coisa que você não tem condição para mudar. Existem coisas que sim, mas tem muita coisa que não depende de você para que mude. Não depende das pessoas, depende única e exclusivamente de propósito de Deus. Então, se Deus tem um propósito de algum tipo de mudança, às vezes que você precisa provar na sua vida, Ele vai
se encaminhar, de colocar você no caminho da confiança e da entrega. Nós vivemos um tempo de informações muito rápidas, e a gente está sendo bombardeado o tempo todo, e a gente, se não tomar cuidado, vai ficar ansioso e vai começar a ficar preocupado. A fala de economia, as pessoas que são profissionais liberais vão se preocupar. Se fala de alterar preço das coisas, vai vir a preocupação. Está dando para entender, gente? O tempo todo nós estamos sendo bombardeados. A pergunta é, do começo do ano até agora, até o dia chamado hoje, quantas informações negativas nós recebemos? Só para assim, tentar dimensionar a grandeza de tudo isso. E a pergunta que eu faço na sequência é, o que essas coisas mudaram na nossa vida? A gente continua vivendo, a gente continua crendo, a gente continua confiando, passamos por dificuldades, passamos por lutas, mas enfrentamos, passamos ilesos no meio do fogo, atravessamos as águas porque o Senhor estava do nosso lado. Amém? Deus estava do seu lado, Ele vai continuar do seu lado. O medo do futuro tem gerado, infelizmente, ansiedade no coração de muitas pessoas. Existe uma linha muito tênue entre confiança e ansiedade. Ao mesmo tempo que algumas pessoas elas falam, eu acredito que Deus pode, eu acredito que vai mudar, eu acredito. Daqui a pouco acontece alguma coisinha, por conta das informações e da má influência que algumas pessoas recebem nas suas próprias vidas, aí o coração já começa a bater mais forte no peito. Que Deus nos livre, no nome de Jesus, desse tipo de coisa, amém? Seu coração tem que continuar batendo na mesma pegada, irmão, em nome de Jesus. Se estourar contra você a guerra, continua confiando. Se você estiver vivendo um tempo de muita paz, continua confiando, porque o Senhor está com você. Tem 3 frases interessantes, pensando nessa questão de ansiedade, do pastor Charles Swindoll, e eu queria ler para vocês essas 3 frases que me chamaram muita atenção, estudando sobre um pouquinho de ansiedade e a questão do futuro durante essa semana. A primeira frase dele é essa: ansiedade enfatiza o ponto de vista humano e estrangula o de Deus. Desse modo sentimos medo. Então, medo é um fruto da ansiedade. Segunda frase, que eu quero que você guarde aí: a ansiedade sufoca a nossa habilidade de distinguir as circunstâncias secundárias do que é essencial. É mais ou menos assim, aquilo que é trivial, que a gente não devia estar esquentando a cabeça, daquilo que de fato nós deveríamos ocupar os nossos pensamentos. Sendo assim, ficamos distraídos. Eu até acho que isso é a estratégia do diabo para deixar a gente distraído. Continua, mais uma frase do Charles Swindoll. Olha só, a ansiedade drena a nossa alegria e faz com que julguemos os outros em vez de aceitá-los. Assim, nos tornamos pessoas negativas. Infelizmente, essa é uma grande realidade. Nós vamos ler uma história agora muito interessante, uma história fascinante, que é a história do profeta Daniel. É um trecho da história dele, capítulo 6, abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Daniel. Abra aí a sua Bíblia. Daniel capítulo 6, a gente vai ler até o verso 23. E vamos traçar alguns pensamentos, tentando responder uma pergunta aqui nessa noite. E a pergunta é: como lidar com a incerteza em relação ao futuro? A vida de Daniel foi uma vida de confiança. Eu quero que você entenda isso. Ele confiou em Deus, ele confiava em Deus. Mas haviam situações das quais ele não tinha controle. E essas situações, elas, de um momento para o outro, começam a acontecer. Essa história que a gente vai ler agora, na verdade, esse trecho da história de Daniel que vamos ler agora, é um reflexo disso. Estava tudo tranquilo na vida de Daniel, de repente tudo muda. E ele agora é lançado dentro de uma cova de leões, literalmente. A Bíblia diz assim: Daniel achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. O que Deus estava fazendo na vida de Daniel agora é promover ele como governador geral de todo o império. Bom, diante disso, os supervisores, os sátrapas, procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental. Agora preste atenção no detalhe: mas nada conseguiram. Eles não conseguiram achar nada, absolutamente nada. Não puderam achar nele alguma falta, pois ele tinha algumas qualidades. Ele era fiel, ele não era desonesto e nem negligente.
Olha só, vou repetir. Daniel não era infiel, ou seja, ele caminhava em infidelidade, ele não era desonesto e ele não era negligente. Se você quer viver uma vida próspera, você precisa perseguir essas 3 qualidades na sua vida também. Você precisa ser fiel, você precisa caminhar em honestidade e você não pode ser negligente. Verso 5. Finalmente esses homens disseram: jamais vamos encontrar algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. E assim, os supervisores, os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. E eles vêm com aquela conversinha melada, né? Ó rei, vive para sempre. O rei Dário vive para sempre. Todos os supervisores, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus e a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E o rei Dário assinou o decreto. O Dário não tinha entendido onde esses caras queriam chegar. Pessoas maldosas, eles vão pelas beiradas para chegar onde eles querem. Eles enredam os outros. É isso que está acontecendo aqui. O rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda de Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões? E o rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continuou orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ele ficou muito contrariado. A ideia que a gente tem aqui é que o rei ele falou: isso aí não tem problema. Mas ele tinha assinado um documento. Mas ele ficou contrariado por quê? Porque ele tinha um apreço muito grande por Daniel. Ele gostava de Daniel porque Daniel era fiel, ele era honesto e ele não era negligente naquilo que ele fazia. Além de, acredito que muitas outras qualidades. Como um profeta de Deus, ele era aquele também que tinha a condição de revelar os sonhos que as pessoas tinham. Um dos grandes motivos pelo qual Daniel foi promovido é porque ele tinha essa aptidão dada por Deus. Mas o rei ficou contrariado e ele decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Ele fez o possível para livrá-lo. Lá no verso 15 está escrito assim: mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Eu acredito que ele tenha tentado. Ele chamou os advogados, ele chamou todos os entendidos nas leis, e a conclusão de todos foi mais ou menos a mesma. Por que foi a mesma? Porque todos os magistrados estavam empenhados em prejudicar Daniel. Isso a gente consegue encontrar na leitura do texto aqui anteriormente. Estava todo mundo comunado para destruir a vida de Daniel, para acabar com a vida de Daniel. Na verdade, estava todo mundo com muita dor de cotovelo de Daniel, porque Daniel ia ser promovido como governador de todo o império. E aí o texto então diz no verso 16, então o rei deu ordens a ele, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com a pedra, e o rei selou com o seu anel selo e com os anéis dos nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Verso 18, tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo cedo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões.
Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Fica com essa expressão, porque ele tinha confiado no seu Deus. Graças ao nome do Senhor por isso. Amém? Irmãos, vamos lá, vamos entender algumas coisas aqui nesse pano de fundo. A gente está falando de um homem que, Dário não é o primeiro rei que Daniel conhece, mas é um dos reis da grande nação. E nesse momento nós temos alguém que ainda continua sendo um estrangeiro. Ele, quando jovem, foi trazido cativeiro para a Babilônia e ali decidiu não se contaminar com as coisas que haviam sido consagradas pelo grande rei Nabucodonosor. E ele fez questão de ficar em consagração naquele primeiro momento em que os jovens estariam sendo avaliados. Daniel nos ensina a respeito do jejum. Nós hoje temos conhecimento do jejum de Daniel, que é aquele jejum mais voltado para as coisas mais naturais a partir da sua experiência. Legumes, verduras e frutas, sem carnes e temperos ou coisas mais gostosas. Apenas aquelas... É uma dieta mais restrita, mas uma coisa com coisas mais naturais. Ele nos ensinou isso a partir da sua experiência. E Deus capacitou Daniel para revelar interpretar os sonhos. E exatamente essas revelações foi aquilo que promoveu na vida de Daniel a condição de poder chegar aonde ele chega. Bom, passam-se reis nascem, crescem, se desenvolvem, reinam, e reis morrem, e novos reis entram na história. E a gente está então agora no momento onde nós temos essa figura chamada Dário. Bom, a Bíblia nos diz aqui que haviam supervisores, sátrapas, haviam governadores, haviam prefeitos, haviam pessoas que estavam investidas de autoridade segundo aquilo que era normal para uma nação. E essas pessoas, na época de Dário, na cultura deles, eles eram envolvidos com o paganismo, com práticas ocultas. Eles eram pessoas que adoravam outros deuses, eles eram pessoas que invocavam outros deuses, mas eles têm diante deles alguém que é absolutamente comprometido com o Deus que é o Criador dos céus e da terra. Isso é o que está fazendo e que vai fazer a diferença na vida de Daniel. Pastor, o que isso tem a ver com essa expressão quando pensamos nessa noite sobre o futuro? Como nós vamos lidar com as incertezas do futuro? Observe, Daniel estava vivendo um dia normal, como qualquer outro. E a normalidade é linda, ela é muito bonita, ela é extraordinária. E, por alguma razão, as pessoas tomaram conhecimento de que Daniel seria exaltado a uma posição. Muito provavelmente, o rei Dário, ele tinha alguns conselheiros mais próximos e ele chegou até a conversar com eles. Por que isso fica claro para nós? Porque, a partir do momento que eles tomam conhecimento de que Dário estaria promovendo Daniel, eles começam a armar uma situação para querer prejudicar a vida de Daniel. E Deus é com ele. E Deus vai continuar sendo com ele. A questão é, o futuro de Daniel estava nas mãos de Deus. E eu quero dizer para você, e você precisa entender isso nessa noite, o seu futuro está nas mãos de Deus. Amém? O seu futuro está nas mãos de Deus. Nós vamos pensar algumas coisas, eu quero que você abra o seu coração. A primeira delas, como lidar com as incertezas em relação ao futuro? Livre-se do medo com os pés no chão. Existem pessoas maldosas. Seja realista. Meu irmão, a gente tem que se livrar do medo, com muito realismo. E um dos maiores realismos que a gente precisa trazer e chamar a nossa consciência de que, enquanto nós estamos fazendo bem, enquanto nós estamos lutando para viver o que é certo, o que é correto, tem gente que vai tentar contra a nossa vida. Tem gente que vai tentar contra a nossa história. Está aqui uma história clara e clássica sobre isso. Daniel havia se destacado entre os supervisores, os sátrapas, e o rei estava pensando em colocar ele na frente do império. Existem duas coisas muito importantes que a gente precisa entender aqui nesse momento. A primeira delas é que a partir do momento em que você for honrado, ou quando as pessoas pensarem em promovê-lo, você vai atrair olhares. Você vai atrair dois tipos de olhares. Olhares de pessoas boas que vão celebrar a sua vitória,
que vão estar do seu lado agradecendo a Deus, glorificando a Deus porque você está sendo vencedor, e você vai atrair olhares de pessoas não tão bondosas. Você não está vivendo no mundo de Bob, você precisa ter os pés aqui no chão. E uma das grandes certezas que a gente tem é de que existe uma guerra espiritual que está sendo travada nesse exato momento a respeito da nossa vida. Deixa eu só abrir um pouquinho o leque do seu entendimento sobre essa questão de batalha espiritual e guerra espiritual. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de levar uma pessoa aos pés de Jesus, e essa pessoa, ela tinha envolvimento com uma seita. E nas práticas ordinárias desta seita, eles faziam viagem astral. O que é uma viagem astral? É a pessoa ter a condição, através de exercícios e de práticas, de sair do seu próprio corpo e estar em ambientes. Fica com essa informação, né? Então, o que isso me levou a pensar? E esse foi um assunto que eu estudei durante algum tempo. Aí eu acho que era importante, a gente precisa ter conhecimento, saber se é real. Aí esse rapaz, ele se converte e ele compartilha comigo que isso era real, que era experiência. Porque eu tinha ouvido falar sobre isso em livros que eu tinha lido até então. Eu tinha ouvido falar sobre isso em algum outro vídeo, pessoas que eram até envolvidas com esoterismo, que a gente precisa pesquisar, a gente precisa saber o que é. E eu de fato não tinha esse entendimento dessa realidade. E o que acontece hoje em dia é que as pessoas que têm esse envolvimento com o ocultismo, eles declaram abertamente o que fazem as ocultas a partir desse tipo de prática. Então, agora abre-se um parêntese. Quando às noites, antes de deitar para dormir, eu não faço uma oração pedindo a Deus que Deus me livre das ações de Satanás e dos seus demônios. Eu oro diferente, eu quero te incentivar a orar diferente a partir de hoje. Ore para que Deus guarde a sua vida da ação dos anjos malignos, mas também de pessoas malignas, de pessoas que estão envolvidas com as práticas das trevas e que se movem nas trevas, e que se movem em práticas ocultistas. Essa semana eu tive um sonho e na minha interpretação foi na verdade uma revelação de Deus. Uma pessoa se apresentou ao meu lado e essa pessoa, ela tinha uma determinada prática espiritual que nós não aceitamos, uma prática espiritual totalmente distorcida. E essa pessoa, quando ali naquele sonho, conversando comigo, ela falava sobre a questão de saúde, quer tocar na saúde. E aí, a hora que eu acordei, eu senti uma presença maligna ali dentro do meu quarto. Eu estava sozinho, ainda, ali em casa, e estendi a mão e comecei a repreender, declarando vitória no nome do Senhor Jesus. Para mim foi um ataque espiritual que eu sofri naquele momento. E então, Deus me deu discernimento para entender que eu tinha que me levantar e guerrear. Observe, essas pessoas que estão diante de Daniel, eles estão envolvidos com práticas ocultas. Se você for fazer uma leitura, tanto da cultura babilônica, como a cultura, os reis da Síria, os deuses que eles invocavam, e as práticas pagãs que eles se envolviam, você vai ficar abismado. Alguns desses, para você ter uma ideia, sacrificavam crianças. Esse tipo de prática era muito comum naquela época. Então a gente está falando aqui, irmãos, eu quero que vocês guardem no coração de vocês, é de que o mal é real. Mas, pastor, se eu ficar com medo Não, eu não estou dizendo que você tem que ficar com medo, eu estou dizendo que você tem que se levantar e você tem que guerrear, porque quem garante o seu futuro é o Senhor. Está dando para entender? Estava tudo muito normal. E por que as coisas de um momento para o outro viram de perna para o alto? Porque havia um encalço espiritual por detrás de tudo isso. Está dando para entender, meu irmão? Às vezes nós vivemos situações de aperto, de dificuldade, porque no mundo espiritual há uma conspiração. A partir do momento, sempre eu digo isso aqui, que nós entregamos as nossas vidas conscientemente a serviço do Senhor, nos comprometemos com a verdade, nós já temos um inimigo que vai se levantar contra nós. Fala de você ser um crente, um servo de Deus, você já tem o inferno contra você. Então, há duas coisas importantes. A primeira delas é isso que eu falei para você. A partir do momento em que você for honrado, que você for promovido, você vai atrair o olhar de pessoas. Tem gente que vai olhar para você de um jeito diferente, vai ver o sucesso em você, e tem gente que vai se alegrar, mas tem gente que não vai se alegrar. Então você precisa se guarnecer de oração, no nome de Jesus. Existem pessoas que não desejam nos ver vencendo na vida. Entenda isso, você precisa de entender isso. Está aqui registrado. Esses camaradas queriam a morte de Daniel. Eles eram malignos, eles tentaram de todas as formas. Eu até acredito que eles tinham movido até os pauzinhos ali no mundo espiritual contra
contra a vida de Daniel, mas não tinham conseguido nada. Por quê? Porque Daniel estava guardado por Deus, pelas mãos do Senhor, e graças a Deus por isso. Pessoas maldosas têm 3 características. Eu quero destacar. A primeira delas, são pessoas ardilosas. Segundo, são pessoas astutas. Em terceiro, são pessoas estrategistas. Se você acha que no mundo das trevas as pessoas elas estão simplesmente vivendo um dia depois do outro, como se nada fosse acontecer, você está muito enganado. Elas sabem o que querem, sabem aonde querem chegar e elas vão conspirar contrário às nossas vidas. Que Deus nos guarde. Essas pessoas são ardilosas, astutas e estrategistas por uma única razão. Elas estão de mãos dadas com o inimigo da nossa alma. Está dando para entender, meu irmão? Em nome de Jesus, então, você precisa guardar sua própria vida com muita oração. Vamos lá, responda algumas perguntas agora, nesse exato momento. A primeira pergunta é, você se considera alguém justo? Você é alguém que tem sido justo na sua vida? Tem praticado a justiça? Você tem andado na verdade? Você tem, falado a verdade, inspirado a verdade, transpirado a verdade, respirado a verdade? Os seus pés estão na verdade? A terceira pergunta, você está em comunhão com Deus? Você está em comunhão com Deus? Daniel, a comunhão que ele tinha com Deus era uma coisa tão levada a sério, que a partir do momento que ele toma conhecimento que o decreto tinha sido assinado, ele não deixa de fazer o que garantia a paz sobre a vida dele. O que ele faz? Ele sai dali, ele vai para casa, ele vai orar. E qual era a grande questão? Se alguém se dobrar diante de algum outro Deus, esse vai ser penalizado, vai ser jogado na cova dos leões. Daniel tinha um compromisso com Deus, não era com homens. É com Deus que você tem que ter compromisso. O sistema ele vai tentar colocar para você uma coisa, você não pode fazer isso. Você vai contrariar, porque você sabe quem é o Deus que você serve. Observe, se você é alguém justo, anda na verdade, está em comunhão com Deus e tem confiado tudo nas mãos de Deus, então a palavra que eu tenho para você aqui nesse momento é: descanse nos braços do Senhor. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar agora. Os leões podem até te jogar dentro da cova dos leões. Os leões, os sátrapas, as pessoas que querem te prejudicar, eles podem até mover as coisas para que você seja jogado no lugar do esquecimento. Porque é isso que algumas pessoas querem fazer, apagar a tua memória, apagar a tua existência. Mas o fato de você estar em comunhão com Deus, isso vai te livrar de todos os leões. Quer sejam os leões neste plano aqui, quer sejam os leões do mundo espiritual, ou quer sejam as ciladas que alguém possa estar tentando armar contra a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Toda arma forjada contra a tua vida, ela perece, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Descansa em Deus. Palavra de Isaías para mim e para você: se alguém o atacar, não será por obra minha, todo aquele que o atacar se renderá a você. Veja, sou eu quem criou o ferreiro que sopra as brasas até darem a chama e forja uma arma própria para o seu fim. Fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, em nome de Jesus. Amém? Não vai prevalecer, meu irmão, não vai prevalecer. E você refutará toda a língua que o acusar. Muitas vezes você vai refutar a língua de acusação contra a tua vida no silêncio, em oração, simplesmente se colocando nas mãos do Senhor e descansando. Esta é a herança dos servos do Senhor, e essa é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Você entendeu bem? A língua forjada contra você não vai prosperar. E se porventura, assim como Daniel, elas prosperarem, tem um tempo, tem um limite, porque o nosso Deus, ele continua sendo aquele que vai nos guardar em todo tempo. Bom, vamos deixar um pouquinho essa gente ruim de lado e vamos pensar em pessoas boas. Diga: graças a Deus por pessoas boas na minha vida. E tem tanta gente boa. Gente boa tem características, vamos citar pelo menos 10 aí. Depois a gente fala dos ruins de novo, tá? Mas vamos voltar aqui agora a pessoas boas. Coloca para nós aí. 10 verdades sobre pessoas boas. Elas se alegrarão com a sua vitória. Diga amém. Tem gente que quando você estiver vivendo assim, o momento da promoção, o momento, em que Deus está te honrando, em que Deus está te exaltando,
essas pessoas vão celebrar do teu lado. Elas vão estar ali para se agradar do Senhor, na sua presença. Elas vão estar ali para dizer, olha, sua alegria é minha alegria também. E é gostoso quando a gente vive isso, não é não, gente? Você está tendo uma vitória, alguém chega para você e fala, puxa, estou muito feliz por você, né? Que gostoso a gente poder viver isso. Segundo, coloque para nós, vamos lá. Elas te promovem para a glória de Deus. Sabe, o Dário, ele está sendo usado por Deus para promover Daniel. Ele tinha condições de promover. Sabe, por detrás de tudo, quem ia promover é o próprio Deus. Mas Deus vai usar pessoas nessa vida para promover vocês. Então, se a promoção está chegando, meu irmão, receba no nome de Jesus. Deus vai usar pessoas para te promover. Em terceiro lugar, coloca para a gente, por favor. Elas estarão ao seu lado para celebrar. Sabe, para render glórias ao nome do Senhor. Quando você estiver fechando um ciclo na sua vida, tiver celebração no teu coração, elas vão estar do teu lado para celebrar com você. Ai, que bênção, gente. Que bênção poder saber que há pessoas que gostam de celebrar do nosso lado. Que gostoso, que bom, que privilégio. É bom demais. Não é bom demais, gente? Vamos lá, outra coisa. Em quarto lugar, uma outra verdade. Elas não te abandonarão. Elas estarão do teu lado. Elas não vão te deixar na mão. Você só precisa entender uma coisa, e o que eu tenho para dizer agora é muito sério, a gente vai dar uma trabalhada nisso daqui a pouquinho. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Existem pessoas extraordinárias que Deus coloca do nosso lado. Em alguns momentos, essas pessoas, elas estarão do nosso lado, mas elas não poderão fazer alguma coisa por nós, tendo condições. Isso tudo faz parte de um propósito de Deus. Para o seu bem e para o bem dessas pessoas. Você só tem que entender isso. Elas vão estar do teu lado, mas elas não vão poder fazer alguma coisa por você. E quem sabe no momento da sua necessidade. E aí você precisa de ser muito assim, filho de Deus mesmo, para não achar que essa pessoa virou as costas para você na hora da sua maior necessidade. Ela só não vai poder fazer alguma coisa por você naquele momento. Não é nem porque ela não quer, é porque ela não tem autorização de Deus. Pastor, mas acontece isso? Sim, Dário. Ele está do lado de Daniel, está presente na vida de Daniel, é alguém que quer ver o bem de Daniel, só que ele tenta de todos os jeitos e não consegue fazer nada. Mas quem era ele? Era o rei, irmãos. Ele era o cara, mas ele não podia fazer nada. Ele não pôde fazer nada. Por quê? Porque Deus, ele vai se encarregar em algum momento da sua vida de tirar todas as possibilidades de uma ajuda, de um socorro, para que você entenda que tudo vem das mãos dele. Deu para entender? Então não fica bravo com Deus e nem com as pessoas. É gente boa, tá? Mas eles não vão poder fazer nada. Mas quando elas podem, elas fazem. Quando elas têm autorização de Deus, elas vão estar do nosso lado, elas não vão nos abandonar. Em quinto lugar, coloca para a gente aí. Elas terão palavra de vida sobre a nossa vida. Em sexto, coloca, vamos lá. Elas se sacrificarão por você. Gente, tem gente que tem assim um ato sacrificial, ele consegue se envolver num ato sacrificial de amor pela vida do outro, que é uma coisa surreal. É uma coisa extraordinária. Coloca para a gente outro item aí. Elas te amarão. Esses dias atrás, nós temos uma irmã muito querida nossa que está passando um momento bem difícil ao lado do seu esposo, a Celi. E esses dias atrás, quando eu perdi minha mãe, naquele dia em que nós estávamos ali, no momento da nossa despedida, quando a gente olha a Celi entrando por aquela porta, daquela sala de velório. Eu olhei assim para ela, eu não acreditei, eu estou sendo muito sincero. E eu me movimentei até ela, eu segurei nas mãos dela, olhei dentro dos olhos dela, assim como fiz isso com muitas outras pessoas. Um momento tão difícil que ela está vivendo com o seu esposo. O João está lutando contra um câncer, está num momento bem de ontem para hoje ele deu uma melhorada, ela estava toda contente, a gente trocou algumas ideias. Eu olhei para ela e falei, Celi, como que você consegue? Vivendo o que você está vivendo, ainda ter forças para sair de lá de São Roque, para vir até aqui em Piracicaba. Falou, pastor, é o amor de Deus que me move, é o amor que a gente tem pela tua, é o amor. Faz a gente vencer o cansaço, faz a gente esticar um pouco mais, faz a gente dar um passo. É o amor de Deus, é o amor que nos envolve. Essas pessoas são maravilhosas. Você conhece gente assim? Eu conheço outras pessoas assim, elas são aquilo que traz grande alegria para a gente. Mas elas te amarão. Uma outra verdade sobre pessoas boas, elas te corrigirão. Quem te ama, corrige, meu irmão. Corrige. Em algum momento você vai pensar ou vai fazer alguma coisa, a pessoa chega e fala assim, deixa eu te falar uma coisa, não foi muito legal isso que você fez. Ela vai corrigir com amor. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Tem gente que é tão incorrigível,
incorrigível que você pode florear o negócio, você pode chegar de um lado, do outro, comendo pelas beiradas, né? Já viu essa expressão? Não. Você vai devagarzinho ali, que você sabe que a pessoa tem lá, né? Irmão, você pode, do jeito que você quiser, ela vai queimar o filme com você, ela não sabe ser corrigida. Tem gente que não sabe ser corrigida. E tem gente que é tão assim, me perdoem a expressão, que é garotada, tão desencanado da vida, que você pode chegar e mandar uma buchada nele, ele fala, não, beleza, é pro meu bem, Deus abençoe, estamos juntos e misturados. Ainda fala assim, vamos seguir junto aí, pastor. De boa, tranquilo. Eu passo, tem gente que você, vamos lá, mas você tem que corrigir, porque você ama. Se você ama, você corrige. Se você não ama, você vai se omitir, você vai dizer, quer se arrebentar? Vai de uma vez. Não, irmão, não é assim. Se você ama, você vai corrigir com amor, com jeito, com zelo, com carinho, mas você vai falar o que você precisa falar. Essa é uma boa característica das pessoas boas que Deus coloca na nossa vida. Outra característica, além de nos corrigir, pode passar para a gente, por favor. Elas te inspirarão. Amém? São pessoas que nos inspiram, pessoas boas nos inspiram. E por último, coloca para nós aí, por favor. Elas te fortalecerão quando o dia mal chegar. Pessoas boas fazem isso, elas nos fortalecem quando o dia mal chega. Segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Como lidar com as incertezas em relação ao futuro? Mantenha-se firme em sua postura de guerra. O futuro abençoado depende disso. A oração é a chave. A oração é a chave. A pergunta que não quer calar é a seguinte: você tem orado ou você ora só quando você está na comunhão? Eu orei. Quando? Ontem, pastor. Ontem, Na hora que a gente ia comer o churrasco lá, o Inaldo orou, o Juliano orou, a gente orou junto, lá no encontro dos homens lá. Pastor, não, a gente orou aqui ontem à noite com a Solange. Gente, eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma vida de oração, eu estou falando de desenvolver a prática da oração. Se você não entender a importância da oração, você vai viver uma vida cristã muito capenga, muito fraca e medíocre. Essa é a verdade. Deu para entender, meu irmão? Em nome de Jesus. Gente, nós estamos juntos aí? Em nome de Jesus. Então vamos lá, presta atenção. São algumas chaves, algumas coisas que Deus nessa noite vai colocando aqui no nosso coração. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para dormir. Eu estou tão nervoso, estou tão estressado que eu vou dormir um pouco agora, para dar uma relaxada, né? Vou botar as pernas para o alto, vou deitar na minha rede, né? Na minha rede babilônica e pronto. Que nada, irmãos. Foi dobrar o joelho, foi guerrear. Ele foi buscar, a Bíblia diz aqui, que ele foi pedir ajuda de Deus. Ele foi pedir ajuda de Deus. É isso que você tem que fazer. Deu para entender? É isso que você precisa fazer. Você precisa entender, se certificar que essa postura é a postura de guerra. E para a gente vencer o que acontece no mundo espiritual, é com oração. Você não precisa temer nada. Essa semana aconteceu um negócio diferente com alguns irmãos queridos aqui, e algo muito parecido aconteceu com a gente um tempo atrás aqui. O irmão Maurício chegou aqui e tinha um baita de um trabalho bem na porta da igreja ali, né? Um negócio diferente ali, né? Bem diferente mesmo. Umas velas, negócio assim, meio esquisito, né? Você quer fazer, vai fazer lá onde você está acostumado e boa, né? O problema é seu. Cada um na sua prática religiosa, mas tipo assim, é mais ou menos assim, estou de olho em vocês. Pode continuar de olho, nós estamos guardados pelo sangue de Jesus, acabou. E aí o Maurício mandou uma foto para mim e ele falou, pastor, mas é só para o pastor saber, mas pode ficar tranquilo que eu já resolvi isso aqui. Pegou uma pazinha, botou dentro, pro lixo, irmãos. O lixo é isso aí, é sobre isso, né? A gente confia em Deus, então não esquenta a cabeça não, viu? Em nome de Jesus. A gente não vai deixar de guerrear, mas não vamos deixar de guerrear. Nós não vamos baixar a guarda porque os sátrapas, os governadores, essa turma está de olho na gente aí, né? Não estava vindo Daniel, tem gente que está de olho em nós, mas nós vamos confiar no Senhor, nós vamos descansar nos braços do Senhor, mas a nossa postura de guerra precisa continuar, muito firme. Eu queria que você observasse duas coisas. Primeiro é que a Bíblia nos ensina que um dos fatores do sucesso de Daniel foi a sua vida de oração. Por que Daniel foi abençoado e bem-aventurado em toda a sua história de vida? Porque ele orava, ele buscava Deus. Era um rapaz de jejum, era um homem de jejum. A gente não sabe exatamente quantos anos Daniel tinha nesse exato momento da história em que ele foi lançado na cova dos leões. Mas ele não era mais garoto, já tinha a sua idade um pouco mais avançada. Ele não está no final da sua jornada, mas ele não é mais garotinho. E a vida tinha ensinado muita coisa para ele. Mesmo diante da perseguição, Daniel não deixou de fazer aquilo que o mantinha alinhado com os céus. E o que é? Oração, oração, oração. Eu vou de novo fazer a pergunta. Você tem orado? Você tem buscado a Deus? Às vezes as coisas estão tudo dando errado na sua frente. E você não entendeu, não vamos longe não.
Esses dias atrás eu estava fazendo alguma coisa em casa, eu não lembro exatamente o que era, mas não estava dando certo. Ele início olhou para mim e falou assim, mas você já orou sobre isso? Mas a gente também é um bordoado, também é um pé do ouvido quando ela falou isso. Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque nós somos fracos e frágeis. Às vezes a gente deixa passar pelo vão do nosso dedo uma coisa que a gente está ensinando o tempo todo. Por quê? Somos pequenos. Aí eu falei, obrigado, ora comigo aqui. Oramos juntos. Irmãos, desenrolou assim, ó. É assim, oração. Oração, ore, coloque o seu dia diante de Deus. No meio do dia, não tem problema, irmão, se for na hora do almoço, mas para um pouquinho, vai agradecer o almoço. Eu sei que você vai estar com fome, vai querer fazer aquela oração meia relâmpago, né? Aquele negócio meio adoado, Senhor, está tudo abençoado, ude, Senhor, abençoe e se grude, aquela coisa assim, mas, sabe, estende um pouquinho, mas pelo menos uns 2 minutos, um minutinho, não 2 minutos, pastor, estou trincando de fome. Não, pelo menos um minuto, irmão, agradece a Deus pela vida, pela guarnição do Senhor, pede para Ele preparar a sua tarde. E à noite, a hora que for deitar, hoje eu ensinei uma coisa para vocês aí que eu tenho aprendido. E eu acho que é uma coisa boa. Ore pedindo a Deus enquanto você dorme livramento, não apenas da ação do maligno e dos agentes dele, mas também de pessoas malignas, que se movem de mãos dadas com os agentes malignos das trevas. Deu para entender? Em nome de Jesus, guarda isso aí. 2 palavras sobre essa oração de 3 vezes ao dia de Daniel, na perspectiva de 2 pastores. John Piper disse o seguinte: a prática de Daniel ao orar 3 vezes ao dia é um lembrete para nós de que a oração não deve ser um evento esporádico, mas uma prática contínua que reflete nosso desejo de estar sempre na presença de Deus. Amém? E o Tim Keller disse, o exemplo de Daniel orando 3 vezes ao dia revela uma disciplina que mantém sua vida centrada em Deus, mesmo em tempos de grande pressão e perigo. E aí vamos lembrar das palavras do nosso Redentor Jesus. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Que Deus nos livre. Porque orar não é só pelas questões espirituais, mas por nós mesmos. Deus nos livre da tentação. Você é tentado. Eu sou tentado. Eu sou tentado. Esses dias eu fui tentado. E aí quando eu estava sendo tentado, o que me veio à mente? Ore, busque. E aí então eu comecei a orar a Deus e falei, Deus, eu estou sendo tentado. E eu peço que o Senhor tire do meu coração essa tentação. Eu não quero essa tentação na minha vida. Ou você acha que pastores não são tentados? A propósito, você é tentado todos os dias. Nós somos tentados o tempo todo, todos os dias, todas as horas. A propósito, Hebreus revela para nós que em tudo Jesus também foi tentado. Ele foi tentado, como eu e como você. Se Jesus foi tentado, observa, vamos pegar só o exemplo, por exemplo, aqui o momento do preparo para o ministério. A Bíblia diz que ele foi tentado durante 40 dias e 40 noites. Preparo, período do jejum, lembra? Foi levado pelo inimigo ao deserto para ser tentado. Em todas as áreas ele foi tentado. Se Jesus foi tentado, eu serei tentado e você será tentado. Porém, nós temos o privilégio da oração. Amém? Através da oração você vence a sua tentação, irmão. Em comunhão com Deus que você vai vencer a tentação. Em terceiro lugar, como lidar com as incertezas em relação ao futuro? Lembra, estava tudo muito tranquilo. E agora, de repente, um decreto é editado, o rei tenta livrar Daniel, mas ele não consegue livrar Daniel. E agora Daniel ele vai ser lançado na cova dos leões. Entenda que é na cova dos leões o lugar onde Deus manifestará uma graça maior sobre a tua vida. Amém? Que Deus nos livre de todos os leões, dos leões desse plano, dos leões espirituais, dos leões que estão em nossa volta, dos leões que estão dentro das covas nos esperando, e que o Senhor nos dê forças. O rei, ele respondeu para aqueles homens que estavam ali questionando ele, o decreto está em vigor conforme a lei dos medos dos persas e não pode ser revogado. Quando nós somos lançados nas covas dos leões, 5 coisas acontecem. Nós precisamos entender 5 coisas, né? Por que nós somos lançados nas covas dos leões? Por que Deus nos permite para dentro da cova dos leões? Primeiro, porque as covas revelam quem nós somos. Amém? Você está em comunhão com Deus? Se você está em comunhão com Deus, mesmo na comunhão com Ele, você vai ser tentado a reclamar. Você vai ser tentado a reclamar. E observe, é interessante porque dentro da cova, ao lado dos leões, onde o livramento já vai ter acontecido,
a gente vai ser tentado a reclamar por estar lá dentro. Mas acontece que o livramento já veio. Deus fechou a boca dos leões. Daniel não reclama. Não reclama por quê? Porque ele estava em sintonia com o céu. Há uma outra coisa que acontece, que a gente precisa entender quando, possivelmente possa acontecer, quando formos lançados nas covas. As covas, elas revelam quem são as pessoas em nossa volta. Sabe o que essa cova dos leões revela? Quem eram as pessoas que estavam em volta do rei. Na verdade, irmão, sabe o que Deus está fazendo aqui nesse momento? Deus está querendo mostrar para o rei Dário quem era Daniel a nível de valores e quem era o seu Deus, mas também estava querendo mostrar quem eram as pessoas que estavam ao seu lado. Deu para entender? Deus estava preparando um livramento não só para Daniel, mas também para o próprio rei. Terceiro, as covas revelam que o nosso futuro não depende do lugar onde nós estamos. Se no dia de amanhã você tiver que colocar os seus pés dentro da cova dos leões, aquele lugar, ele não vai definir o seu futuro em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria agora. É apenas um lugar de passagem. Deus vai te promover para a glória do nome dele. Irmãos, não é declaração positivista e nem teologia, sabe, aquela teologia de triunfalista, não é nada disso, não é nada disso. Observe, se você é fiel, se você é íntegro, se você é uma pessoa correta, se você anda na verdade, se você respira a verdade, transpira a verdade, se você está com os seus pés estabelecidos na verdade, se você tem feito as coisas certas, as coisas corretas, se você procura viver uma vida de santidade, irmão, o que tem preparado para você amanhã só pode ser uma coisa muito especial, muito grande. Tá, na hora certa, Deus vai colocar os seus pés lá, em nome de Jesus, irmão. Sabe por que Deus vai fazer isso? Porque lá você vai glorificar o nome de Deus. Amém? Deus vai te dar promoção, porque lá você vai glorificar o nome dele. Você não vai deixar o orgulho crescer na tua vida. Você não vai se permitir se sentir orgulhoso. Nós falamos sobre isso na semana passada. Nós estamos aprendendo essas coisas por quê? Porque Deus vai fazer alguma coisa na vida de alguém aqui dentro. Em algum momento, alguma coisa grande vai acontecer na tua vida. E quando você chegar lá, quando os seus pés forem colocados lá, você vai precisar saber lidar com as coisas, entendam, por favor, o sucesso, o dinheiro, a condição melhor, a condição favorável, a vida espiritual mais alinhada. Está dando para entender? Então, olha só, Deus está te preparando para te colocar aqui, e você, nesse tempo de preparo, tem que estar com o seu coração entendido de que, no final de tudo, é o nome de Deus que precisa ser glorificado. Não é o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Então, as covas, elas revelam que o nosso futuro não depende do lugar onde nós estamos. Ai, pastor, Itanhaém é uma cova dos leões na minha vida. Meu irmão, se então eu quero te dizer que Deus vai te arrancar dessa cova, não te levando para outro lugar, mas fazendo com que a sua bênção aconteça aqui, no nome de Jesus. Amém? A não ser que você já esteja decidido ir embora mesmo, aí muito provavelmente as pessoas não vão poder fazer nada por você. Porque tem gente quando crava uma coisa no coração, enquanto ele não realiza aquilo, enquanto ele não faz aquilo, ele não sossega. Sim ou não? Não é verdade? Tem gente que Itanhaém pode ser a terra que mana leite e mel para a vida dele. Ele é abençoado, tem uma família abençoada, sabe, a igreja, tudo maravilhoso. Mas se bota na cabeça, se invoca com um negócio, fala assim, não, eu preciso ir lá para tal lugar. Tem gente que não vai sossegar enquanto não for. Agora, não se esquece de uma coisa não. Se você desprezar a sua terra que mana leite e mel, Deus vai te fazer, deixa para lá, Deus vai te fazer encontrar-se com Ele lá na frente e você vai precisar de refletir. Eu vou dizer uma coisa, eu quero que você guarde no seu coração o que eu vou dizer. Tem muita gente que está sendo muito abençoado aqui, que está assim com a barriga cheia, está farto, e está reclamando. Tem que parar de reclamar. Para de reclamar da vida, para de reclamar da sua vida, para de reclamar do seu esposo, para de reclamar da sua esposa, para de reclamar do salário, para de reclamar da igreja, para de reclamar da comunhão, para de reclamar das coisas. Comece a entender que você poderia, por alguma razão, não estar vivendo isso de tão lindo, de tão extraordinário que Deus está promovendo na tua vida, que Deus está provendo para a tua vida. Agradeça, irmão, agradeça a Deus. Eu gosto muito de pensar que um coração grato, com um pouco, ele é aquilo que vai de alguma forma tocar o coração do Pai. E o a mais a gente vai viver a partir do pouco que a gente tem na nossa mão. Irmãos, uma canequinha de arroz,
uma canequinha desse tamanho assim, ó, de arroz. 3 pessoas conseguem comer o arroz. É arroz suficiente para 3 pessoas se fartar. Uma canequinha de arroz. Então agradeça pelo pouco que está na sua mão, que aos seus olhos pode ser muito pouco, mas que tem sido suficiente para te manter vivo, em nome de Jesus. Eu não sei nem por que eu falei todas essas coisas aqui agora, mas Deus sabe. As covas, elas revelam que leões são calados por Deus. Sabe quem que vai fechar a boca dos leões em sua volta? Deus. Deixa eu te falar uma outra coisa. Pode ser que Deus revele quem são os leões em sua volta. Mas não é para você se armar contra os leões. É para você orar pelos leões e pedir que o Senhor feche a boca deles. Vai ter coisa que vai cair no teu colo essa semana. Você vai descobrir. Você vai saber, você vai entender, porque Deus vai revelar. E quando Deus revelar quem são os leões que estão conspirando contra você, você só vai fazer uma coisa, você vai entregar nas mãos de Deus. Amém? Você pode se comprometer em fazer isso, irmão, em nome de Jesus. Não revida, por favor, irmão. Irmão, Deus me coloca aqui hoje para dizer para você, não revide. Não é para revidar, por favor, não revide. Você vai simplesmente entregar nas mãos de Deus, porque o nosso Deus sabe o que fazer e como fazer para a glória do nome dele. As covas, elas revelam que leões são calados por Deus e elas também revelam que quando estamos com Deus, nós somos imbatíveis. Amém? No Senhor você é imbatível, nele, somente nele. Deus sempre tem uma graça maior a nos revelar. Geralmente tomamos consciência disso em momentos de crise. Não é o caso de Daniel e eu espero que não seja o seu caso, mas se Deus quiser revelar uma graça maior sobre a tua vida, que assim seja. Minha penúltima palavra aqui nessa noite. Como lidar com a incerteza do futuro? Confie apenas em Deus, Ele garante o seu futuro. É Deus quem garante o seu futuro. Amém? Bom, o rei ficou contrariado, tentou livrar Daniel, mas ele não pôde fazer nada. É isso que está descrito do verso 14 até o 17, e o que nós precisamos entender é que é bom ter pessoas boas ao nosso lado, principalmente nas horas difíceis. É bom, não é? Ter gente boa do nosso lado. Falamos sobre as características das pessoas boas. Porém, agora eu quero que você preste muita atenção. Porém, em algum momento da vida, pessoas boas estarão sim ao teu lado, elas terão palavra, elas terão presença, mas elas não vão poder fazer nada por você além de palavras. Observe, elas terão condições até, mas elas não vão fazer. Por quê? Por algumas razões. Primeiro, porque Deus deseja nos colocar na escola da solidão e do anonimato. Esse é um campo avançado de treinamento. Você está vivendo aí um momento do anonimato, ninguém está te enxergando, ninguém está te vendo, ou quem sabe alguém está querendo apagar a tua memória, alguém está querendo acabar com o que você está fazendo aí na sua vida. Irmão, fica tranquilo, porque essa escola, ela não é uma escola de destruição, uma escola de promoção, uma escola de bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pastor, mas anonimato, não estou aguentando mais, eu estou num momento difícil, é solidão, eu sei que tem gente do meu lado, eu sei que tem palavras, mas eu sei que tem gente que podia fazer. Eles não vão fazer, eles não vão fazer. Não vão fazer, não é porque não tem vontade, não é porque não te ama, é porque não tem autorização de Deus. Deus não vai deixar. Por que Deus não vai deixar? Porque Deus está te treinando, porque Deus está querendo que você se torne cada dia mais e mais dependente dEle, não do que as pessoas podem fazer por você. Por que isso acontece? Porque nós temos pessoas do nosso lado que têm às vezes condições para nos abençoar e elas não fazem nada, porque Deus precisa ser o único a ser glorificado. Está aí uma boa razão. Em terceiro, porque Deus deseja ser a única testemunha quando nós estivermos lá dentro da cova dos leões. Você não vai ter ninguém do teu lado, você vai ter só Deus. Dentro da cova dos leões, estavam lá os leões. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e graças a Deus pelos anjos do Senhor. Possivelmente tenha acontecido uma teofania aqui, pode ser que o próprio Deus tenha sido aquele presente para fechar a boca dos leões. E nada acontece com Daniel. Então, o que eu quero dizer para você, em forma de declaração, é que o Senhor estará ao seu lado, no nome de Jesus, fechando a boca de todos os leões, todos os leões. Você vai passar ileso, você vai passar ileso, você vai glorificar, você vai olhar para os leões e simplesmente vai dizer, vocês estão aí e eu estou aqui. Vocês estão aí cumprindo o papel de vocês e eu estou aqui cumprindo o meu papel. Vocês estão aí glorificando a Deus e eu também estou aqui glorificando a Deus. Porque afinal de contas, os leões também estão aqui para glorificar o nome de Deus. Lembra do texto do profeta Isaías? Deus é aquele que forma, inclusive, o gerador do caos. Por quê? Porque Ele é Deus. E porque Ele quer que a gente entenda que Ele tem nas mãos o controle de todas as coisas. Por que isso acontece, pastor? Porque Deus
impedirá essas pessoas de estarem ao nosso lado por nós e por elas. É simples assim. Às vezes tem coisas que a gente não consegue entender muito. Na verdade, a gente tem aquela tendência de dizer, meu Deus, por que isso está acontecendo? Isso já aconteceu comigo e com você, mas a questão é, há um propósito maior, mesmo na nossa dor, mesmo na nossa aparente perda. Pastor, estou vivendo um momento de perda hoje, estou perdendo. Eu quero dizer para você com todo o meu coração nessa noite, é uma aparente perda que você está vivendo. Isso vai ser transformado de alguma forma em coisas boas para a tua vida, em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio, de verdade eu creio nisso. Eu creio no que eu estou dizendo para você nessa noite. E é o que eu desejo sobre a tua vida. A minha última palavra aqui, irmãos, é a seguinte: como lidar com a incerteza do futuro, alegrando-se nos dias de celebração e promoção? É interessante que Deus fecha a boca dos leões, o rei vai para casa, ele não dorme naquela noite, não tem festa, não tem nada. E no dia seguinte, logo de manhãzinha cedo, ele já sai correndo, vai lá para a cova e ele começa a falar. E ele diz, Daniel, será que você está aí? Será que o Deus que você serve te livrou? E o Daniel lá de dentro já responde rapidinho, Deus, vive para sempre, o meu Deus fechou a boca dos leões. Ele enviou o seu anjo e eu estou aqui para contar a história. E o que eu quero dizer é que você vai continuar aqui para contar a história no nome de Jesus. Da cova dos leões para a promoção que Deus quer gerar na tua vida, em nome de Jesus. Pastor, estou na cova dos leões. Deus está usando a cova para te lapidar, para te ensinar muita coisa, através do anonimato, através do silêncio das pessoas, mas é um propósito de Deus. Não é gostoso passar por aí, mas é necessário passar por aí. Eu já passei por ali algumas vezes e não é nem um pouco gostoso. Às vezes a gente tem vontade de pular um muro da cova e sair correndo, mas a gente descobre que não dá para pular, porque se a gente pular de um, a gente cai em outro, e aí pode ser que seja algo pior ainda. Então que Deus te ajude a entender que há um propósito maior. É interessante o diálogo, você observou na leitura, o que fez a diferença na vida de Daniel quando ele estava ali na cova dos leões. A Bíblia diz para nós, no finalzinho do verso 22, desculpa, também contra ti não cometi pecado algum. Ou seja, Daniel, ele permaneceu na integridade. Ele foi fiel a Deus e àquele homem. Charles Spurgeon disse o seguinte: a confiança em Deus é a verdadeira paz da alma. Em meio às tempestades da vida, é Deus quem mantém nossos pés firmes e nossos corações tranquilos. Está tudo difícil? É só Deus para deixar tranquilo. Alguém aqui está passando por um momento de prova na sua vida? Algumas pessoas. A pergunta que eu faço é, no momento em que você está vivendo essa prova, você está conseguindo de alguma forma encontrar-se com a tranquilidade mesmo em meio à prova? Algumas pessoas não. Mas o que eu quero dizer é que isso vai passar no nome de Jesus. E você vai celebrar ao nome do Senhor, em nome de Jesus. Assim como Daniel, você precisa confiar em Deus, entregando no seu futuro. Está tudo bem, pastor, mas no dia seguinte é uma cova. E ali Deus vai te guardar. Você está na prova? Confie em Deus. Está na bênção, está enfrentando enfermidade, você está provando uma crise familiar, está passando por alguma dificuldade financeira, está sendo oprimido, está em guerra espiritual. A minha palavra é confie em Deus. Eu queria finalizar com duas frases de dois pastores. Pastor Rick Warren, ele fala sobre confiança o seguinte: a confiança em Deus é a chave para uma vida de paz e propósito. Quando confiamos nele, aprendemos a ver nossos desafios como oportunidades para experimentar a sua fidelidade. E o bispo T.D. Jakes disse: a confiança em Deus é a crença inabalável de que Ele é maior do que qualquer problema que enfrentamos. É a certeza de que sua força nos sustentará através de qualquer adversidade. Quero finalizar aqui com dois bons entendimentos. A sua vida de oração em Deus vai garantir o seu futuro. Se você sair daqui hoje guardando isso no seu coração, eu vou ficar muito feliz. Você quer ter um futuro abençoado? Ore, guerreie, entenda. Existe uma movimentação no mundo espiritual e a sua vitória depende da sua comunhão com Deus. Se em seu futuro houverem leões a serem enfrentados, saiba de uma coisa: Deus estará ao seu lado. Amém?